Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Bem-vindos a mais uma aula de português. Essa semana ainda é assim gravado, viu gente? Nós só teremos aula hoje e amanhã. Aí quarta, quinta e sexta nós começaremos a fazer o treinamento, isso mesmo. Como semana que vem nós já iremos utilizar a plataforma, nós dividimos em grupos para ir treinando vocês como utilizar, tá bom? Lá no grupo do WhatsApp, tá lá no cronograma. Eu gostaria que vocês fossem lá e procurassem o nome de vocês. Isso. Nós dividimos os grupos dia de quarta, quinta e sexta, manhã e tarde. E aí eu gostaria que vocês fossem lá e verificassem o nomezinho de vocês. Pro, meu nome não tá lá. Se seu nome não tiver lá, você vai rapidinho falar com o Pro. Vai dizer, Pro, meu nome não tá na lista. Aí a Pro vai lá e coloca, tá bom? Ah, professora, mas eu não posso 3h30, porque eu uso o celular dos meus pais e eles só chegam à noite. Aí você também tem que vir falar com a Pro, tá bom? Ok? Então verifica seu nome se tá lá. Se não tiver, vem aqui me dizer, porque eu vou providenciar colocar você em um grupo de treinamento. Para você saber como vai fazer quando as aulas começarem, o que é que você vai poder fazer dentro da aula, porque nós teremos algumas coisinhas que nós não poderemos fazer, tá bom? Então, você vai lá e fala, a turminha do quarto ano vai procurar a Proísa e a turminha do quinto ano vai procurar a mim. Tranquilo? Pronto, então depois dessa primeira instrução, vamos para a aula. Não esqueçam, viu, gente, ir lá no grupo e ver no cronograma em qual dia e qual horário está seu nome. Se está lá, se não tiver, vem falar com a Pro. Quinto ano comigo, Pro Natália, e quarto ano com a Proísa. Bom, antes da aula, nosso recadinho de sempre, que vai valer para as aulas online também. Desculpa, as aulas ao vivo, pela plataforma. Durante as aulas, é interessante que vocês procurem um lugar tranquilo, que não tenha muito movimento de pessoas, sem muitas distrações, para o nosso momento de aula, tá bom, gente? Bom, hoje o nosso assunto é sobre pontuação, é algo que vocês vêm tendo aula desde lá do terceiro ano. E essa aula é bem interessante. Eu sei que não dá para todo mundo acompanhar de primeira, de saber todos os sinais de primeira, por isso que a Pro trouxe uma atividade para a gente confeccionar, que vai ajudá-los a memorizar esses sinais de pontuação e sua função. Tá bom? Tá certo? Então, se você quiser acompanhar, acompanha aí na página do seu livrinho, mas não precisa porque tudo que a Pro bota aqui são coisas que eu tiro lá do livro de vocês. Bom, os sinais de pontuação. Olha o nome, sinais de pontuação. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeiro, o que eles são? São sinais gráficos, ou seja, são sinais gráficos, são sinais escritos. O que eles fazem? Qual o papel dele? Para que serve um sinal de pontuação? Eles ajudam a construir a coerência e coesão, passar o sentido real da ideia na forma escrita. Então, a função principal deles é essa, é construir uma coerência, fazer com que o texto ele tenha sentido, que você consiga fazer uma leitura adequada e absorver a ideia que ele quer passar. Onde usar? Nós usamos os sinais de pontuação na forma escrita, em textos, mensagens. Mas por que na forma escrita? Porque na forma oral nós não precisamos dos sinais de pontuação. Porque enquanto nós falamos na forma oral, nós já colocamos a entonação referente ao sinal que a gente quer usar. Por exemplo, quando eu quero fazer uma pergunta, eu boto um tom diferente. Como você está hoje? Foi uma pergunta, você só de escutar já sabe que é uma pergunta, não é? Só que quando você está lendo, você não consegue entender que é uma pergunta se não tiver a interrogação, porque você não conhece o pensamento de quem escreveu o texto. Entendeu por que eles são importantes? Pronto, nós vamos falar com calma sobre cada um deles. Essa família dos sinais de pontuação é uma família bem grande. Ela tem mais ou menos 10 a 11 pessoas nessa família, 10 a 11 sinais. A Pro trouxe aqui para vocês alguns deles mais importantes que nós utilizamos sempre, tá bom? Alguns com mais frequência que outros. Nós temos esse daqui, você sabe o nome dele?
Isso mesmo, ponto final. E esse daqui, esse a gente usa muito, muito mesmo. Você sabe o nome? Muito bem, a vírgula, vírgula. E esse? Eita, parece um ponto com uma vírgula, não é? Exatamente, o nome dele é ponto e vírgula. Esse daqui vocês já conhecem bastante. Às vezes vocês até confundem com exclamação. Só que esse sinal aí, gente, ele é diferente. O nome dele é interrogação. Interrogação, tá bom? E esse? Agora sim, esse aí é exclamação. Esse agora. 2 pontos, então o nome dele é 2 pontos. Esse é bem interessante. Esse parece um sinal de menos, não é, pessoal? Só que o nome desse sinal aí é travessão. Travessão, com 2 S's. E para a gente terminar, nós temos esses 3 pontinhos, que a grande maioria de vocês conhece como 3 pontinhos, só que o nome dele é reticências. Olha que nome legal. Reticências. E para a gente terminar, nós temos aspas. Isso, a prova vai mostrar para que serve, tá bom? Pode ser que um ou outro desse daqui não tenha no livro de vocês. A Pro trouxe para mostrar como a família é grande também. A gente aproveita e já adquire conhecimento, não tem problema. No livro do 5º ano, se eu não me engano, não vem reticências e aspas, mas não tem problema. A Pro trouxe aqui para mostrar, tá bom? Agora, como usar? Cada sinal desse tem uma função. Nós temos que saber quando ele vai ser utilizado, não é colocar qualquer sinal de qualquer jeito. Eles têm uma função. Nós vamos começar falando sobre esse daqui, o ponto final. Para que será que ele serve? Para que será que serve um ponto final? Ele indica o final de uma frase. Exemplo, Maria foi ao mercado e encontrou Joana. O ponto final, gente, ele serve para ser colocado no final das frases quando você acaba de mostrar a ideia. Isso, por isso que o nome dele é ponto final. Porque é quando você está finalizando, é no finalzinho da sua ideia. Você vai lá e coloca ele. Não pode esquecer de colocá-lo, viu, gente? Terminou a frase, pode empurrar um ponto final lá, tá bom? Então, ele serve para isso. Para indicar que o pensamento acabou, que a frase acabou. Esse é o papel dele. Por isso que o nome dele é ponto final, porque ele, vai lá e finaliza. Bom, gente, o nosso segundo sinal é ele, a vírgula. Esse daqui vocês usam com maior frequência, não é? E vem com maior frequência também. Ela tem aproximadamente umas 33 formas de serem usadas, mas hoje a Pro trouxe para vocês 3 somente, tá bom? Porque quando vocês estiverem lá no 9º ano, vocês vão ter um capítulo dedicado somente a esse sinal, a vírgula, tá certo? Então, vamos lá. A vírgula, ela pode indicar uma pequena pausa na leitura. Se não fosse ela, a gente ia ler tudo no fôlego só. Tem que dar aquela pausa quando ela aparece. Não muito longa, porque se for muito longa é ponto e vírgula. Então, nós temos a pequena pausa na leitura, a separação de palavras na oração. A Pro vai mostrar como é. Desculpa, gente. E o vocativo. Pro, que é o vocativo, que eu nunca nem escutei. Eu vou mostrar, tá bom? Aqui no primeiro exemplo, vou pegar um pincel vermelho para vocês. Aqui nesse primeiro exemplo, a vírgula está sendo usada para uma pequena pausa e para separar as palavras na oração. A oração é a frase, tá bom, gente? Bom, aqui diz, compramos bolo, suco, pão e chá. Se não tivesse a vírgula, nós iríamos ler assim. Compramos bolo, suco, pão e chá. Compramos bolo, suco, pão e chá.
porque não tem a pequena pausa, que é dada pela vírgula. Compramos bolo, suco, pão e chá. Pronto, quem deu essa pausa foi ela aqui, ó, a vírgula. A vírgula tem esse trabalho de pausar a nossa fala quando ela aparece, tá bom? E o segundo trabalho da vírgula é o que a gente chama de vocativo. Para o que é o vocativo? É quando você chama alguém no texto. Por exemplo, aqui eu não chamei Maria. Maria, vamos ao shopping? Pronto. Então, sempre que quando eu chamo alguém no texto, logo depois eu coloco a vírgula para separar esse chamamento que diz isso. Então, quando eu chamo, logo depois eu coloco a vírgula. Quando for a primeira palavra da frase, tá bom? Maria, João, vírgula, você fez o trabalho? Tá bom? Então, isso é o vocativo, é o chamamento, é quando eu chamo uma pessoa dentro da frase. Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Esse que nós vamos falar agora, ele é um parente bem próximo da vírgula. É tanto que ele é chamado de ponto e vírgula. Mas por quê? Então, o ponto e vírgula é um sinal intermediário. É para indicar que a frase não terminou, porque quando termina a gente coloca o ponto. E também precisa de uma pausa maior do que a da vírgula. Vamos lá. Ele indica uma pausa maior que a da vírgula, para vai mostrar no exemplo que fica mais fácil. Agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Então, olha ele aparecendo aqui. O ponto e vírgula. Ele indica uma pausa maior que a vírgula. Agora é uma questão de tempo, nossa vitória está garantida. Opa, se tivesse a vírgula seria assim, mas não. Aí vai ser usado ponto e vírgula porque a pausa que eu preciso para esse tipo de ideia que eu quero passar é uma pausa que ela é uma pausa meio dramática, então eu preciso que ela seja maior. Aí ficou assim, agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Então, é necessário que a gente também esteja consciente do que eu quero colocar no meu texto, do que é que eu quero utilizar. Se eu quero só uma pausa curta, se fica conveniente com a ideia que eu quero passar. Então, o ponto e vírgula ele vai servir para isso. Quando você vai querer indicar uma pausa que é maior que a vírgula, porém você também não está finalizando a sua frase. Então, também não pode ser um ponto final. Tranquilo? Esse que nós vamos ver agora é um sinal que você conhece bastante. Você só faz uma confusão no nome dele, mas você sabe para que usar. É esse rapaz aqui. Qual o nome dele, gente? Sinal de interrogação. Muito bom. O sinal de interrogação é um sinal específico utilizado quando você quer interrogar. Para o que é interrogar? Interrogar, gente, é perguntar. Isso mesmo. Questionar, interrogar, tudo isso está querendo perguntar. Então, esse daqui serve para quê, gente? Para perguntas. Assim que você acabou uma frase que você tem a intenção que ela seja uma pergunta, você tem que colocar. Se você não colocar a interrogação, ó, se você não colocar, não vai ficar uma pergunta, viu, gente? Tem que colocar a interrogação, sim. E aí é uma pergunta. Iremos ao mercado? Essa cor é azul? Pronto, eu li com a entonação da interrogação, com o tom vocálico do questionamento, da pergunta. Então, para ser pergunta, tem que ter interrogação. Vocês confundem muito ele com esse daqui, ó. Qual o nome desse, pessoal? Parece um i de cabeça para baixo? Isso, exclamação, com X, tá bom? Exclamação. E para que ele serve? Totalmente diferente da interrogação. A exclamação, ela serve para indicar um susto, um espanto, uma surpresa. Tem até a musiquinha, não é? Não pense que é para esquecer da musiquinha, não. A nossa musiquinha vai ficar para a semana que vem, quando estaremos na nossa aula online.
E aí, você vai lá, vai aprender a música, a gente vai cantar e vai aprender melhor esses sinais de pontuação. É a nossa primeira aula sobre eles, tá bom? Estamos conhecendo. Vamos praticar e semana que vem novamente, viu? Bom, a exclamação, como é que a gente usa? Ela é usada para indicar sentimentos, indicar a reação do nosso corpo dentro do texto. Como assim? Por exemplo, se o personagem teve uma surpresa, um susto, você vai colocar no finalzinho, depois da palavra, esse sinal, certo? Ele serve para indicar sentimentos. Existe uma outra família que é diferente dos sinais de pontuação, que são as onomatopeias, isso, e nós ainda temos as conjunções. E nós vamos utilizar o sinal de interrogação junto com elas, mas isso é só assunto lá para depois. Por enquanto, nós estamos aprendendo um pouquinho sobre ele, que o nome dele é exclamação, e que ele serve para quê, gente? Para indicar um susto, um espanto, uma surpresa. Ele serve para indicar sentimentos, isso, sentimentos dentro do texto. Você chegou cedo? Pronto, isso foi com um tom de surpresa. Caramba, você cresceu! Isso também. Então, a exclamação serve para indicar sentimentos, reações, tá bom? Então, quando eu for colocar um sentimento dentro do texto, eu posso colocar junto com esse sinal de interrogação, tá certo? Esse agora que nós vamos estudar, ele é um sinal que sempre vai acompanhar o próximo que nós vamos ver também. Mas vamos com calma. Qual o nome desse, gente? Se eu tenho 2 pontinhos, o nome dele é 2 pontos, para a gente não esquecer o nome dele. Qual a função? Qual o trabalho dele? O que ele faz? Bom, ele pode indicar enumeração e citação. Eita, pronto, sem nenhum desses dois. Calma, relaxe, respire. Sem estresse. Quando fala de enumeração, é quando você vai começar a colocar palavras que vão indicar uma ordem. Isso mesmo, que vão indicar uma quantidade. Por exemplo, quando você vai fazer uma listagem, que foi o exemplo que a Pro colocou aí. Fui ao mercado e comprei arroz, feijão, café e batatas. Eu utilizei aqui a vírgula, vocês viram, não foi para separar as palavrinhas. Mas eu também usei aqui, ó, que os 2 pontos. Por quê? Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os 2 pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo, 2 pontos, canto, riso e diversão. Lembraram? Esse é um pedacinho da música. Então, o sinal de 2 pontos, ele é utilizado para enumerar, quando você vai começar uma listagem, quando você vai começar a dar um exemplo, quando você vai começar a usar palavras que vão indicar uma ideia de quantidade, de número, tá bom? Ok? Pronto. E a outra forma de... Opa, o prof fez uma melecada aqui, deixa eu apagar. Pronto. Uma outra forma de utilizar os 2 pontos, gente, é nos diálogos dentro do texto, isso mesmo. Quando o personagem vai começar a falar, a gente coloca antes dele falar os 2 pontos. Ela disse, e a bruxa disse, e ela falou, e ele falou bem alto, 2 pontos. Aí vai para a próxima linha, coloca o travessão, porque eles são parceiros mesmo, e começa a colocar o que a pessoa disse. Ou seja, começa uma citação, ó, que alguém vai falar, que é a fala de alguém. Tranquilo? Então, ele serve para isso, para indicar que vai ter uma fala, para indicar a ideia de enumeração, que vai começar a rolar ali palavras que vão indicar uma quantidade. É para isso que esse sinal de pontuação aqui, os 2 pontos, vai servir, tá bom? Esse daqui que é o parceiro do 2 pontos, o travessão. Eles são usados em diálogos, isso. Quando você quer colocar no seu texto um diálogo, você vai indicar que o personagem vai começar a falar, que não é fala sua como narrador, e sim do personagem. Então, a gente usa o travessão. Sempre que vier o travessão,
está indicando que é uma fala de alguém, não é sua fala, de você que está lendo o texto, e sim que algum personagem disse aquilo. Olha os 2 pontos aqui acompanhando ele. E a bruxa gritou: eu voltarei. Então, olha o travessão aqui. Por que ele tem que aparecer? Para indicar que é a fala do personagem. Aí não é a fala da Pro que está lendo ou narrando, foi o que o personagem disse. Então, antes do travessão, eu vou colocar os 2 pontos. Isso, porque eu vou começar uma citação, a fala de alguém. Aí eu coloco ele bem grande no cantinho e coloco a fala do personagem, tá bom? Então, ele serve para indicar ou para apresentar a fala de alguém dentro do texto, tá certo? É para isso que ele serve. Esse daqui é a reticências. Reticência. Olha, 3 pontinhos. Não são 3 pontos, não? São 3 pontos, mas o nome desse sinal é tão legal. Vamos chamá-los pelo nome? Porque esses 3 pontinhos, eles formam um sinal que a gente chama de reticências. Reticências é quando a gente esquece. Como assim, Pro? Ele serve para indicar que a ideia, o pensamento, ele foi interrompido. Isso, para dizer que você estava pensando e acabou esquecendo, que a ideia ela parou. Olha, vai mostrar no exemplo. Quase fomos pegos. Ainda bem que corri. Então, bem aqui, a ideia parou, a ideia foi interrompida. Quando eu quero mostrar que a ideia foi interrompida, eu coloco as reticências, certo? Então, ela serve para quê? Para indicar que a ideia foi interrompida. Poderia ter mais depois daquilo, só que não tem, tá bom? Então, eu coloco os 3 pontinhos, chamado de reticências. E para a gente finalizar a aula de hoje, mas é para fazer umas outras explicações. Fique calma aí, relaxe. Para terminar a aula de hoje, nós vamos falar sobre esse daqui, que o nome dessas danadinhas são aspas, elas andam sempre assim, em dupla. E quando você abre, você sempre fecha, igual no parênteses. Abre parênteses, tem que fechar o parênteses. Para que elas servem? Tem a função de destacar a fala de alguém. Isso, ela vai trazer uma atenção a alguma coisa. Exemplo, ela respondeu com eu prometo meio falso. Então, as aspas têm a função de destacar a fala de alguém. Quando eu boto dentro das aspas, olha a aspa aqui, ó. Aspa no início, ela abriu a fala e fechou a fala. Então, se eu abro aspas, eu fecho aspas. Eu abri as aspas, coloquei ela e coloquei a fala da pessoa, porque ela serve para destacar a fala de alguém. Coloquei aí dentro como a pessoa falou. Eu prometo. Então, isso foi o que a pessoa disse. Então, vai ficar dentro das aspas, tá bom? Então, as aspas servem para quê, pessoal? Para destacar a fala de alguém. Tranquilo? Pronto. Bom, gente, a Pro trouxe só essa figurinha para a gente ver a importância dos sinais de pontuação. Na próxima aula a gente vai aprofundar mais. É só para vocês irem conhecendo, por vez, esse assunto, que é um assunto muito importante, então a Pro vai trabalhá-lo de 2 vezes. Vou ali comer gente. Oxente, vai comer gente? Vai comer uma pessoa? E por causa de uma vírgula você vira canibal. Como assim, Pro? Mas está escrito desse jeito, né, gente? Vou ali comer gente. Tá faltando alguma coisa, tá faltando a vírgula. A vírgula aqui, ela vai separar o vocativo, que é a pessoa. Vou ali comer, gente. Então, a pessoa tá avisando para o pessoal que vai comer. Vou ali comer, gente. Beijo, tchau, até a próxima. Não é, vou ali comer gente. Então, os sinais de pontuação são extremamente importantes para atribuir sentido, o sentido verdadeiro que você quer atribuir à sua ideia. Então, por isso que é importante que nós aprendamos a utilizá-los, tá bom? Bom, Pro, eu não entendi muito o que a senhora explicou na aula, não. Beleza, pode ficar calmo, que a Pro já preparou um material
para que vocês entendam melhor em casa. Realmente não tem como você pegar de primeira, porque são mais ou menos 9 ou 10 sinais. Muitos vocês já conhecem, outros nem tanto. Mas não precisa se preocupar, que nós vamos aprendê-los com calma, tá bom? Então, já para explicar as atividades. A primeira atividade é a do livro, da página 78, 79, 80 e 81, para vocês irem praticando. A atividade 2 são essas pequenas atividades que a prova vai passando para juntar a pontuação de trabalho. Isso, a atividade 2 é imprimir os cartões de sinais de pontuação, que a prova vai mostrar, colar na superfície dura, como a gente já fez esse trabalho várias vezes, a gente já fez esse estilo. Vale 1 ponto. Depois que ele estiver pronto, você fotografa e vai enviar até o dia 16. Preciso me desesperar para enviar hoje, gente? Não, tem até o dia 16, tá bom? Pronto, mas na minha casa não tem impressora. Gente, tem alguns locais que eles trabalham fazendo esse tipo de serviço. Se vocês quiserem, eu tenho o contato. Quem não tiver impressora em casa e não souber onde tirar, tem aqui na Avenida do Vila Eulália, entre o Vila Eulália e o José Maria, um lugar que de vez em quando eu estou sem tinta aqui na minha impressora, eles me ajudam. Eu posso deixar o número. É um lugar que faz impressão. Acho que é R$1,25 a colorida, eu acho. Não sei. Não lembro, porque eu só tiro cópia preto e branco lá, mas é mais ou menos isso. Eu posso deixar o contato do WhatsApp, vocês enviam um arquivo, diz o horário que vai buscar, quando chegar lá é só chegar na janelinha e pedir a impressão, que aí eles vão entregar para vocês sem contato, eles de máscara, então é bem baratinho. Quem não tiver um lugar já certo para imprimir, não tiver impressora em casa, eu posso estar enviando o número desse lugar que eu imprimo, bem aqui na avenida, certo? Aqui na avenida entre o Eulália e o José Maria. E aí eles fazem esse tipo de serviço, é bem baratinho, tá bom? Não tem justificativa, não encontrei um lugar que imprime, a Pro tá dizendo o lugar que imprime. Quem quiser, fala comigo, diz, Pro, manda o contato da impressão que eu envio, tá bom? Então, vocês vão imprimir, deixa eu passar isso aqui, colar em uma superfície dura, valor 1 ponto, fotografar e enviar até 16. Pronto. Deixa eu passar. Pronto, esse é o trabalho de vocês. São alguns cartões que vão ajudá-los a memorizar um pouquinho sobre esses sinais, certo? Nós não temos todos aí, temos os principais que vão nos auxiliar, tá bom? Depois eu posso procurar mais para vocês cartões para a gente memorizar os demais, só que esses são os principais. Tranquilo? Ok? Pronto. O arquivo vai ter 2 folhas, cada um desses aí é uma folha. Viu? Botei só para vocês observarem. Então, essa é a segunda atividade. Pro, não tenho impressora, sem problema. Fala comigo que eu mando o contato de um lugar que imprime. Não, Pro, não precisa que perto da minha casa tem uma lan house. Ótimo, então não tem problema. Só não dá para deixar de fazer, tá bom? Nesses cartõezinhos vocês vão ficar memorizando a função e o nome de cada um deles. Certo? Tranquilo? Pronto, então muito obrigada por ter ficado comigo na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Revisando, na próxima semana já teremos aula online. Eu divulguei lá no cronograma os nomes de vocês. Você, depois que acabar a aula, vai lá no cronograma, verifica seu nome e se está escrito lá em algum grupo. Se não tiver, você diz, Pro, ficou faltando o meu nome. Aí eu venho e coloco, viu? Aí eu coloquei você de 3 horas, que é o primeiro horário que eu vou começar a fazer o treinamento. Pro, mas de 3 horas eu não posso porque eu uso o celular da minha mãe. Ela só chega em casa às 6 horas. Aí você vem e diz, Pro, me troca de grupo para eu pegar um grupo mais tarde. Então, a gente conversando vai se ajustando, tá certo? Mas não deixe de falar comigo se eu não estiver lá, tá bom? Um beijo, um beijo, um beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula.